Olá, queridos irmãos, que bom ter você aqui comigo, assistindo a esse vídeo, aqui no canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. Hoje nós estamos em estudo bíblico, então nós temos participado, aprendido a respeito de uma série intitulada Dos Encontros de Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, pedir para que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, o seu coração, para que Deus permaneça conduzindo os seus passos e fazendo com que você tenha um dia de paz, um dia de tranquilidade, uma noite abençoada pelo Senhor Jesus. Então, se você puder, no conforto do seu lar, ou na sua escola, faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, se puder orar comigo, por favor, façamos assim em nome de Jesus. Nosso Deus, eu quero te agradecer porque mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. E a sua palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é extremamente abençoadora. Para que tenhamos vida com o Senhor Jesus Cristo, é fundamental aprendermos dela conceitos, instruções, palavras de sabedoria que venham alcançar o nosso coração e produzir dentro de nós servos parecidos, meu Pai, igual ao Mestre Senhor Jesus Cristo. Então te peço que esse momento seja um momento ímpar em nossas vidas, momento de edificação, momento onde aqueles que estão me assistindo, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer um refrigério ao coração de cada um, que o Senhor também, meu Deus, possa assisti-los em suas dificuldades, àqueles que estão enfermos, que o Senhor possa assistir, meu Pai, aqueles que estão necessitando da sua presença, meu Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor continue acompanhando o seu povo, que o Senhor continue agindo, meu Pai, de forma soberana na vida de cada um deles. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, conforme eu disse, nós estamos já fazem alguns meses, se eu não me engano 2, que estamos aprendendo a respeito dos evangelhos de Jesus, de um tema chamado dos encontros de Jesus. É sabido que Jesus se encontrou com várias e várias pessoas em seu ministério aqui nessa terra. É sabido também que o objetivo de Jesus ao encontrar com essas pessoas eram objetivos salvíficos. Jesus tinha encontros que não eram surpreendidos pelo acaso, pelo contrário, eram encontros sabiamente coordenados pela soberania de Deus. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, encontra com alguns personagens interessantes como fariseus, saduceus, mulheres, discípulos, pessoas que necessitavam de cura, pessoas que estavam enfermas, pessoas que necessitavam de algum acalento vindo de Jesus. Portanto, os encontros de Jesus sempre tiveram um objetivo salvífico. Jesus tinha interesse em salvar as pessoas. Afinal, é isso que nós lemos lá em João 3,16, que ele veio a este mundo dar a sua vida para aqueles que creem em seu nome. Então, quando nós temos essa realidade, essa verdade do ministério de Cristo, é necessário e se torna fundamental olharmos para esses encontros e tentar compreender o porquê Cristo se encontrou com algumas pessoas que na nossa concepção não deveria encontrar. Por que Jesus teve determinada atitude com certas pessoas que muitas vezes na nossa concepção não era a atitude correta a ter? Ainda bem que foi Cristo e ainda bem que foi o Deus Filho que realizou tudo isso por nós. Porque se dependesse de muitas atitudes nossas, conforme eu disse anteriormente, nós certamente falharíamos. Portanto, queridos, eu gostaria de refletir com você de forma bem dinâmica o texto que se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Eu gostaria de observar com você a vida de uma pessoa fundamental no ministério de Jesus, chamada
Maria Madalena. Acompanhem comigo o texto, ele é pequeno, acompanhem comigo por gentileza. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3 diz o seguinte: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Perceba, aqui tem um texto onde Lucas retrata alguns personagens, algumas pessoas interessantes. Em primeiro lugar, no versículo 1, ele disse que Jesus andava de cidade em cidade. Então nós temos Cristo presente, participando dessa expansão do reino, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E também nós temos os 12 que iam com eles, os 12 discípulos. Estavam próximos a Cristo, estavam caminhando com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Além de Jesus e além dos discípulos, estavam com Cristo também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, que mulheres eram estas? A primeira mulher, Maria, chamada Madalena. A segunda, Joana. A terceira, Susana. E a palavra de Deus diz ainda que muitas outras participavam dessa caminhada, dessa peregrinação, mulheres estas que tinham um objetivo muito singular, uma responsabilidade extremamente importante no reino de Deus. Elas prestavam assistência com os bens que possuíam. Bom, antes de refletirmos sobre o capítulo 8, eu chamo-lhe a atenção do que está escrito antes, porque o versículo 1 diz o seguinte: aconteceu depois disto. Depois disto o quê? É necessário, torna-se fundamental, entendermos o que está escrito antes. No texto anterior, em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, nós temos uma narrativa muito interessante. Jesus, ele é convidado para jantar com um fariseu em sua casa. Versículo 36 diz: Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, um convite um tanto inusitado, um convite vindo de uma pessoa que participava de uma religião que corriqueiramente atacava Jesus em palavras, em atritos, em seguidas e seguidas perseguições, desejos de prender Jesus, desejos de colocar Jesus em contradição. Jesus, então, ele recebe um convite de uma pessoa que participava dessa religião e prontamente a palavra de Deus diz que Jesus entrou na casa do fariseu, procurou, tomou um lugar à mesa e sentou. O versículo 37 cita uma mulher que era da cidade, uma mulher pecadora. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vale citar, queridos, que o vaso de alabastro era um utensílio extremamente formidável naquela época, um utensílio que era bem quisto na sociedade, um utensílio muito bem feito, muito bem construído. Tinham pessoas, artesãos, que eram extremamente delicados na arte de construir vaso de alabastro. E esse vaso, naquele tempo, ele era utilizado para estocar muitas questões, muitos alimentos, óleos, especiarias. Então, era um utensílio importante daquela época, visto que se produzia, no comércio haviam muitos e muitos utensílios, objetos que eram colocados dentro desses vasos. E um desses utensílios, uma dessas mercadorias, era o unguento. O unguento era uma pomada cicatrizante.
Hoje se utiliza unguento principalmente na medicina veterinária. Mas naquele tempo de Jesus, o unguento era um líquido muito importante para a pele. A palavra de Deus diz que essa mulher carregava um vaso de alabastro com unguento. Certamente esse unguento, ele era considerado algo para ungir, algo para colocar na pele, algo, sabe, que fazia bem não somente à saúde, mas também, de certa forma, espiritual. E a palavra de Deus diz que essa mulher, quando vê Jesus, versículo 38, fala que essa mulher ficou aos pés, chorando, regando Cristo com suas lágrimas e enxugava os pés com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Perceba, um cenário um tanto quanto importante. Na casa de um fariseu, Jesus assentado à mesa e uma mulher que era constantemente proibida de participar desses momentos, né? Esses momentos onde havia presença de homem, havia presença ali de um jantar, sabe? Momentos importantes. Essa mulher era proibida, não era bem aceita naquele tempo. Só que o texto diz que essa mulher não somente entrou, mas sentou-se atrás de Jesus, regou ali com muito carinho os pés de Cristo, com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aqui nós temos então a construção de um tema muito interessante que acontece de forma muito singular no texto de Lucas, que são os vários e vários encontros ou várias e várias mensagens que Jesus tem envolvendo mulheres. Perceba, essa mulher, quando nós damos uma olhada no texto, ela foi certamente utilizada de figura ou de exemplo para que Jesus contasse então uma parábola. Parábola essa que pode ser lida lá no versículo 41 dos dois credores. E o grande tema desse texto é que Jesus ele tem desejo em sentar-se com os pecadores para explicar a respeito da salvação. Jesus ele tem desejo em sentar com aqueles que necessitam de salvação. A grande temática deste texto é observar que Jesus não estava interessado naquela mulher, na fisionomia, ou muito menos naquilo que separava ela de Deus. Pelo contrário, Jesus fez com que isso fosse o objetivo pelo qual aquela mulher fora salva. Você percebe que no versículo 50, aquela mulher, Jesus fala para aquela mulher o seguinte: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então este é o ensejo, este é o grande enredo que nós temos antes do capítulo 8 de Lucas. Um encontro com na casa de um fariseu, com uma mulher pecadora, e a consequência deste texto é a salvação dessa mulher, uma vez que ela, observando para dentro de si, se vendo como pecadora, chorando aos pés de Jesus, ela se viu mais do que suficiente, abraçada por Cristo. Então esse texto, queridos, ele é muito interessante, porque ele nos traz, então, uma vontade de continuar lendo os textos que vêm logo a seguir. Por isso, o capítulo 8 começa justamente falando disso. Aconteceu depois disto, o que eu acabei de explicar, do texto que nós acabamos de ler, dos versículos que nós acabamos de ler, desse importante texto a respeito da salvação em Cristo Jesus. O que eu gostaria de falar com você nessa noite é sobre uma mulher específica. O versículo 2 do capítulo 8 diz a respeito de Maria Madalena. Maria Madalena, a história bíblica e a história cristã, recebeu esse nome porque é proveniente da cidade de Magdala, cidade esta que fica próxima
localizada à margem do lago da Galileia. Era uma cidade povoada, uma cidade em que haviam muitas mulheres, e Jesus ele visitava essa região porque ela era próxima de Cafarnaum. Essa mulher, Maria Madalena, se você observar comigo, ela estava entre as mulheres curadas por Jesus de espíritos malignos e várias doenças. É justamente isso que diz o texto no versículo 2. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E a primeira mulher citada é justamente Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Muitos dizem que Maria Madalena era uma prostituta, muitos dizem que Maria Madalena era uma mulher muito rica. O fato é que a Bíblia não deixa explícito o passado de Maria Madalena, mas a Bíblia deixa de forma muito objetiva e clara o que aconteceu com Maria Madalena quando ela se encontrou com Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso foco. Nós não podemos observar a vida da pessoa em si, fora da Bíblia, e não tendo respaldo bíblico. Tudo bem? Então nós vamos aqui citar apenas o que nós vemos pelas Escrituras. Com outras mulheres, Maria Madalena mostrava sua gratidão, porque o versículo 3 diz que, além de Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, elas prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, é fundamental pensarmos, então, que Maria Madalena tinha um desejo, uma vontade muito grande de não somente seguir a Cristo, mas principalmente de auxiliar com seus recursos. Queridos irmãos, isso é muito importante. Isso é tão importante porque quando nós vemos hoje, na igreja cristã, pessoas que se envolvem com a causa, com o reino de Deus, pessoas que muitas das vezes não conseguem seguir, sabe, estar de forma todos os dias, se envolvendo com as programações, se envolvendo com N coisas, mas são pessoas que investem no reino de Deus, sustentam o reino de Deus de alguma maneira. Poderia citar vários e vários exemplos, os quais eu já vi, de pessoas que investem em regiões do sertão, regiões missionárias, regiões, inclusive, aqui na Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. É extremamente importante nós lembrarmos, queridos, de que Deus nos chamou em Cristo Jesus, cada um segundo o dom que recebeu dele mesmo. Então, eu creio, queridos, e de fato a Bíblia nos orienta a pensarmos assim, se Deus nos deu certas regalias, sejam elas materiais, financeiras, sabe? Essas regalias devem ser usadas para o reino de Deus, porque é exatamente isso que nós vemos aqui neste texto. Essas mulheres não somente se sentiam chamadas por Jesus Cristo, mas elas se sentiam vocacionadas em dar assistência com seus bens. E o que vemos hoje nessa sociedade tão louca por dinheiro, por ser, por ter, é uma sociedade que esquece muitas vezes dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, da grande missão que temos na Igreja do Senhor. E falando particularmente da missão que temos aqui no bairro de Serra Dourada e na região ao nosso redor. Perceba então, é fundamental olharmos para a vida de Maria Madalena e dessas outras mulheres e perceber que a maneira pela qual elas eram utilizadas no reino do Senhor era dando assistência com seus bens. E todos nós podemos fazer isso. O texto, mais uma vez eu digo, o texto não fala que Maria Madalena tinha grandes posses, mas o texto diz que aquilo que ela tinha, ela prestava assistência com seus bens. É fundamental, irmãos e irmãs, prestarmos assistência à Igreja do Senhor com aquilo que o próprio Deus nos deu. Eu não sei o que o Senhor tem tocado ao seu coração para que você possa prestar assistência à Igreja do Senhor, mas eu tenho certeza de que existem irmãos, de que existe uma igreja que necessita de algo que Cristo lhe deu com
o objetivo principal de abençoar a igreja do Senhor. Não estou dizendo aqui para você retirar do seu lar e trazer para a igreja. Por favor, não me entenda assim. Mas eu estou dizendo que Deus nos concede coisas. Deus derrama bênçãos para as nossas vidas, para sermos apenas terceirizados, para que isso passe por nós e nós encaminhamos para outras situações. É assim que é movimentado o mundo missionário. Pessoas são levantadas, organizações são levantadas, pessoas se organizam e se levantam para tirar de onde não tem, a enviar para aqueles que precisam. E é sabido, queridos irmãos, de que todas as vezes que a igreja se desfez do materialismo, se desfez daquilo que ela possui, todas as vezes que a igreja se envolveu na causa, no reino de Deus, tivemos muitos e muitos bons motivos para agradecer a Deus pela expansão do reino dele. Portanto, a primeira aplicação que eu deixo para você neste texto é justamente observar que essas eram mulheres empreendedoras, mulheres que entendiam o reino de Deus como um investimento espiritual, de observar de pessoas que precisavam e de perceber que elas tinham o que aquelas pessoas precisavam e fazer a ponte, terceirizar aquilo que Deus concedeu. Mas eu quero ainda falar com você de Maria Madalena, porque essa mulher, ela não só sustentava e ajudava Cristo em seu ministério, mas também foi uma mulher tocada pelo Espírito de Deus. Se você observar comigo, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 10, você vai perceber que quando Jesus está pronto para ser ressuscitado, versículo 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, aquelas que estavam presentes naquele momento. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. O texto começa dizendo o seguinte no capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Mais uma vez aqui, Maria Madalena envolvida com um aroma, envolvida com uma especiaria. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena estava presente quando Jesus sofreu. Maria Madalena estava presente quando Jesus ressuscitou. Maria Madalena estava presente nos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Ela estava não somente, conforme chamamos na teologia, no estado de humilhação de Cristo, na sua morte e crucificação, mas ela também estava, como chamamos, de estado de exaltação de Cristo, na sua ressurreição, quando Jesus vence a morte. Essa mulher entendeu o Evangelho. Ela compreendeu que as palavras de Jesus eram verdadeiras a respeito dele mesmo. Maria Madalena entendeu, queridos irmãos, que havia verdade nas palavras de Cristo quando esse dizia que o tempo estava próximo e de que ele deveria sofrer para que nós recebêssemos a salvação. Ela compreendeu. E como é importante compreendermos quando Jesus fala conosco dos planos que ele mesmo tem, tanto para nós, quanto planos para este mundo, a respeito daquilo que ele realizou. Quantos de nós estamos céticos a respeito da verdade em Jesus Cristo? Quantos de nós lemos, mas não cremos? Quando a palavra de Deus nos convida, vem e veja
aquilo que Jesus tem feito por nós. Maria Madalena também, ela estava presente, vendo onde Nicodemos, um outro que foi salvo por Jesus, e entendeu a respeito de Jesus. Lá em João 3 nós vemos o início de uma narrativa, e quando nós observamos aqui Nicodemos presente neste momento de Jesus. Maria Madalena viu também José de Arimateia, quando estes colocaram o corpo de Jesus, e logo cedo, na manhã de domingo, ela foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Essa mulher estava presente. Essa mulher, ela estava vendo. Essa mulher não estava apenas vendo, não estava apenas presente, mas essa mulher, ela participava. Ela estava crendo naquilo que os seus olhos enxergavam. Como é importante olharmos para as Escrituras, sentirmos a presença de Deus, participar da presença de Deus, estar presente com Deus e crer naquilo que Deus tem feito. Como é importante, porque isso é fundamental. É um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Eu tenho convicção de quando os seus olhos espirituais se voltarem para as Escrituras e analisarem tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus e você crer de todo o seu coração, eu tenho convicção de que a sua vida vai mudar, o seu coração vai ser transformado, a sua mente vai ser totalmente resignada para o novo viver. E a partir de então você vai compreender os propósitos, os caminhos, os planos e os desejos que Deus tem para a sua vida. Nós só conseguimos, queridos, compreender, nós só conseguimos perfurar essa bolha do mundo que vivemos e desbravar, conceitos e planos que temos para as nossas vidas a partir do momento que desfrutarmos da companhia de Jesus Cristo. Maria Madalena entendeu. Ela estava presente, ela participou, ela creu de todo o seu coração. Então perceba a importância dessa mulher como um exemplo de excelente serva no Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que compreendeu o Evangelho, uma mulher que viveu o Evangelho e viveu para o Evangelho. Como é salutar olharmos para as nossas vidas e tentarmos, queridos, de alguma maneira percebermos o que falta em nós, para também sermos participantes dessa vida maravilhosa que é estar com Jesus Cristo. E a partir deste momento, então, os nossos olhos se abrem para um mundo novo, para uma ideia nova, para um coração que transborda coisas boas, para uma vida abençoada por Deus. O salmista, ele tem essa realidade dentro do seu coração, quando no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, ele sente que o seu caminho, literalmente, ele recebe luz dos céus, quando ele está com um relacionamento em dia com a palavra do Senhor e com o mestre da palavra. Portanto, queridos irmãos, como somos abençoados quando temos o Senhor Jesus Cristo como nosso pendor e o nosso Salvador. O último texto que eu gostaria de analisar com você se encontra em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, parecido com o texto que nós acabamos de ler em Lucas, no capítulo 24, quando, na ressurreição, no versículo 11, Jesus aparece a Maria Madalena. Olha o que diz o texto. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo.
E aí a mesma passagem dos dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mas eu quero focar o versículo 15. Quando Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste deste túmulo, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Essa mulher entendeu o Evangelho, essa mulher entendeu a sua missão, e Jesus confiou nela para que ela entregasse a mensagem aos discípulos. Vocês estão compreendendo a missão fundamental que Maria Madalena realizou em sua vida? De ser uma serva fiel, uma serva que foi encontrada por Jesus, para que o próprio Jesus a utilizasse em seu ministério no tempo da ressurreição. Eu quero terminar dizendo que quando Maria Madalena diz: eu vi o Senhor, muitas pessoas neste mundo dizem mensagens diferentes. Muitas pessoas desse mundo falam de coisas diferentes a respeito do Senhor. Muitas pessoas querem um afastamento do Senhor. Mas essa mulher nos diz que é muito importante vermos e crer no Senhor Jesus Cristo. Nada se compara, queridos irmãos, como conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o grande convite dessa noite, desta pastoral que eu estou trazendo para você, é te convidar para conhecer Jesus como seu mestre, como seu Salvador, como seu único Salvador. É convidar você para que você se interesse a conhecer mais a Cristo, conhecer mais a sua palavra, conhecer mais do seu povo espalhado em tantas igrejas por este Brasil afora e por este mundo. É conhecer este Deus que nos resgata, um Deus que nos ama além dos nossos pecados, uma vez que Ele morreu pelos nossos pecados. É fazer com que Ele seja tudo em nós. E o meu desejo do meu coração é que ao conhecer a sua vida possa mudar significativamente, como mudou a de Maria Madalena, como mudou a minha e como mudou a de tantos outros irmãos que de mãos dadas, juntos, estamos caminhando nessa estrada da fé rumo ao encontro e falar como Maria Madalena falou: eu vi o meu Senhor. Que Deus assim te abençoe, te guarde, e aproveitando para falar para que você também possa acompanhar a nossa rotina, a nossa dinâmica aqui na Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. Grande abraço e que Deus possa te abençoar. E olha só, eu quero falar uma coisa para você. Se você está procurando uma igreja bíblica para você frequentar, uma igreja que vai te acolher, uma igreja que vai te tratar como você deve ser tratado, nós estamos situados na Avenida Goiânia, número 20, aqui em Serra Dourada 2. Uma igreja contemporânea, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que tem como princípio regulador da sua fé a salvação baseada em Jesus Cristo. E queremos te receber aqui. Nossos cultos são aos domingos às 18 horas. Também pelo domingo nós temos escola dominical às 8h30 da manhã. Um forte abraço e, se você puder, ficarei muito feliz de estar te recebendo neste lugar. Um abraço, fica com Deus.